Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Esperança Salvador. Meu nome é Antoniel Alves, desde já seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar de poder, né? Nós vamos trazer uma reflexão aqui em Atos 1, do 6 ao 8, que fala sobre esse tema, né? Sobre esse tema tão debatido, tão visto entre nós, né? Tão buscado. E queremos dar destaque a essa palavra, né? Poder. Então, desde já eu peço que você compartilhe aí, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí. E vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Atos 1, do 6 ao 8. Diz assim, ó. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram ao Senhor, né? Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele, então, o reino de Israel, né? Ele lhes respondeu, Jesus quem respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois que ele disse isso, foi elevado às alturas, e eles olhavam numa nuvem que cobriu deles. Nós vemos aqui a ascensão de Jesus, que antes dele subir, ele teve essa reunião, esses ajustes finais, né, que com os discípulos antes da sua partida após a ressurreição. E a visão dos discípulos, olha como era a visão deles. Se perguntaram: Senhor, é neste tempo que o reino de Israel vai ser restaurado, ou seja, que nós vamos sair sob o governo de Roma, né? É nesse tempo que nós vamos deixar de ser subordinado a eles? Quando isso vai acontecer? Quando é que essas coisas vão se resolver? Quando é que a gente vai começar aqui, podemos dizer assim, uma revolução, e a gente vai, na verdade, tomar o poder de volta? Quando é que a nossa nação vai se estabelecer de novo? Vai ter poder novamente? Vai deixar de estar sob o poder de Roma ou de qualquer outro império? É nesses tempos? Aí Jesus disse: olha, isso aí não é para vocês não. Definitivamente esse assunto não é para vocês. Não lhes compete saber tempo ou data que o Pai estabeleceu, ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, Jesus está dizendo: isso aí está no controle do meu Pai. Isso é meu Pai quem controla. Vocês não têm poder sobre isso. Aí eles falaram de poder. O poder do reino, né? O reino vai ser restaurado. Quando o reino vai ser restaurado? Aí Jesus disse: mas recebereis poder. Vocês querem poder? Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Até lá, Jesus estava dizendo: não tome nenhuma decisão, não tome nenhuma atitude precipitada até receber a autoridade, poder do Espírito Santo. Enquanto vocês não receberem esse poder, e o poder aqui, meus irmãos, e a todos os que nos estão ouvindo, esse poder que Jesus está falando aqui não é aquele poder que
muitas vezes confunde a mente da gente na nossa atualidade, né? Que muitas vezes as pessoas acham que é só um momento, que é algo emocional, né? Uma extravasando algumas emoções, né? Que lhe deixa fora de si, que lhe deixa um pouco, muitas vezes, desnorteado, pessoas. O que aconteceu no ambiente, né? O que houve. E às vezes alguém diz, não me lembro de nada, eu sei que foi muito poder. Não é esse poder que Jesus está falando. Receberão poder quando o Espírito descer sobre vós. Quando o Espírito Santo descer sobre vossas vidas. Olha o objetivo disso tudo. Até lá Jesus disse, não tome nenhuma decisão precipitada, não se meta com nada disso, não vão decidir sem a ação do Espírito Santo. Por quê? O que é o poder? O poder é a unção. O poder é habilidade, né? É o dínamos ou dunamis no grego, né? Que é habilidade. Então o poder, Jesus está dizendo, vocês não têm habilidade para tomar decisão nenhuma no momento, para se meter com nada disso, para, na verdade, tomar decisões maiores, mais sérias, para ter coragem para isso. Jesus está dizendo, isso aqui só é dado com o poder. Isso aqui é só quando o poder do alto descer sobre vossas vidas, então vocês terão autoridade, vocês terão poder, vocês terão habilidade, vocês estarão habilitados para isso. Então a igreja, ela começou assim, a igreja não vive sem o Espírito Santo. Por que que todos se covardaram? Quando Jesus morreu, todos se acovardaram, todos fugiram. A gente lembra de Pedro, mas a palavra de Deus diz que todos fugiram, que todos negaram. Agora ele, porque teve aquele diferencial lá, né? Teve aquela conversa com Cristo e ele disse, eu vou até a morte contigo e tal. Jesus disse, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí por conta desse episódio a gente só lembra que Pedro negou, mas todos negaram, a palavra de Deus diz. Todos, por quê? Porque todos fugiram, porque todos se esconderam. Porque ainda não tinha o Espírito Santo sido derramado sobre eles. E aqui havia uma promessa, Jesus diz, vocês vão receber a autoridade, vocês vão receber poder do alto, a habilidade, que diga, dos céus. Mas essa habilidade vem quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O Pedro antes do Espírito Santo era um. O Pedro depois do derramamento do Espírito Santo era outro Pedro. Era um homem encorajado, era um homem audaz, não era mais aquele covarde que se escondeu. Não era mais aquele que disse, eu não sei nem quem é esse mestre. Não era mais esse homem. Mudou radicalmente. Porque recebeu o poder. Jesus disse, o poder para que é? Vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém. Jesus não estava prometendo um reino físico para ele, mas que eles iam levar o reino de Deus. Que o reino de Deus ia ser espalhado, que o reino de Deus ia ser divulgado em todas aquelas nações. Tanto no meio dos judeus como no meio dos gentios. Ele diz, vai de Samaria. Começa em Jerusalém, vai para a Judéia, aí Samaria é o ponto de partida até os confins da terra, para o mundo todo. Não tem limite. O Evangelho, vocês serão minhas testemunhas, vocês testemunharão de mim, Jesus está dizendo. Em todos os lugares. Mas isso ia acontecer quando recebessem o Espírito Santo como um poder que vinha do alto. Não era como um poder, na verdade é o Espírito Santo quem ia dar esse poder a eles.
O Espírito Santo ia dar esse poder. Ele disse: receberão poder quando o Espírito Santo for derramado sobre vocês. Então o poder é isso, irmão. O poder do Espírito é isso. É habilidade para fazer sua obra, a obra de Deus, para testemunhar, para levar o reino de Deus a outras pessoas que não conhecem esse reino, esse domínio. Então isso é poder. E a igreja anda no poder. Aqueles que servem a Deus têm que estar nesse poder, porque sem ele vocês viam que a vida desses homens eram os homens medrosos. Eram homens que recuavam facilmente, mas quando receberam poder, a palavra de Deus diz que eles iam em vielas, que eles iam nos lugares mais longínquos que existiam, e adentrava lá em todas as terras dos gentios, do povo judeu, e levavam e testemunhavam, né? E alguns historiadores dizem que o número de conversão foi tão grande porque aqueles que iam morrendo por perseguição, torturados, os outros que viam de outras nações, se convenciam que, de fato, de verdade, aquele Deus a quem eles falavam, aquele Jesus que eles testemunhavam a ressurreição dele, era tudo verdade aquilo. Porque ninguém ia entregar a sua vida a troco de nada. Não ia arriscar a sua própria cabeça sem motivo algum. Mas tinha uma razão forte. Por isso que as pessoas acreditavam. Poder do Espírito. Então Jesus disse: não tome nenhuma decisão. Não se precipite. Vocês não têm habilidade para isso. Ainda vai descer o Espírito Santo sobre vós que trará esse poder. Louvado seja o nome do Senhor.